Pessoal, será que o Frido ele tem alguma ligação com o Ash? Será que ele pode ser o pai do Ash que desapareceu? E nunca mais surgiu na franquia Pokémon? Ou melhor dizendo, nunca surgiu na franquia Pokémon? Bora analisar. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, aqui hoje a gente vai falar do caso da ligação, tecnicamente, do Frido e do Ash, com relação também ao pai do Ash. O pai do Ash é um dos mistérios que perdura até hoje na franquia Pokémon e recentemente ganhou um destaque interessante, a gente sabe disso, tanto com relação ao especial O Distante Azul do Céu, como o Pokémon Filme Coco. Então, tem muitas informações com referente ao pai do Ash. E com o começo do novo anime Pokémon e o surgimento do Frido, o que tem um Pikachu e um Charizard, o jeito dele de ser e de batalhar, muita gente já tá teorizando. Será que o Frido pode ser o pai do Ash? Pode ser o marido da Delia Ketchum? Pô, rapaz, aí já começa a ficar interessante. Então eu vou mostrar indícios para vocês que o pai do Ash existe, que talvez o Frido exista a possibilidade dele ser o pai do Ash. Inclusive, vou contar aqui um outro ponto interessante de Pokémon, que é no Pokémon Live, onde era dito que a mãe do Ash, a Hanako, que no caso é a Adélia, namorou com o Giovanni e fez parte da equipe Rocket. Mas calma que a gente vai analisar. A primeira vez que o pai do Ash foi citado foi no caso lá na primeira geração, episódio 2, onde o Ash liga para Adélia e conversa. Fala, ó, cheguei na cidade de Tokyo City. E no caso, Tokyo City, para quem não sabe, é a cidade de Viridian. Ele chegou lá, estava no centro Pokémon de Viridian, falando com a mãe, e ela falou, ó, o seu pai demorou muito tempo para chegar aí, você vai se orgulhar, ele vai se orgulhar de você ter chegado em pouco tempo aí, muito antes do que ele demorou. Esse foi o primeiro indício que o pai do Ash realmente existia lá na primeira temporada. Ele é até cotado na época para aparecer, mas nunca apareceu. Aí depois a gente temos algumas pequenas menções ainda, antes de menções maiores, como no caso um quadro de um homem na parede da casa do Ash, onde muitos especulavam que podia ser o Brandon, lá no caso do líder da fronteira lá de Hoenn. Depois tivemos aquele treinador na memória do Ash, onde ele tinha uma Rapidash, muitos já teorizavam que poderia ser o pai do Ash. Depois tivemos, no caso, o Silver junto com o Rich. O Silver é aquele cara que tem aquela chicorita. E ele até fala, você me lembra o meu amigo Satoshi, que é no caso o Ash. Esses são pequenos indícios que o anime Pokémon mostrou. O Silver, aquele flashback do cara da Rapidash, o quadro na parede da casa do Ash, que poderiam ser o pai do Ash. Mas depois os pontos principais, mostrando que o pai do Ash existe e ainda está vivo, veio em Pokémon Coco, que é mais recente, aonde no caso o Ash fala que ao ver o Coco e o Zarude, ele lembrou do pai dele, que dizia que o mapa para os sonhos dele está dentro do seu coração, dentro de si mesmo. E mais recente ainda, literalmente dizendo esse ano, agora de 2023, tivemos um episódio especial, O Distante Azul do Céu, onde o Ash conversa com a Adélia e o pai dele vai aparecer numa cidade lá para encontrar com eles. E o Ash vai até essa cidade para se reencontrar com seu pai e sua mãe também vai estar lá. Só que ele acaba tendo aquele processo junto com o Haruto, que é um garoto que já morreu. O Ash ajuda ele e tudo mais. E acaba não chegando a tempo e o pai dele foi embora. Porém, o pai dele deixou para ele um boné, que é o boné da primeira geração. E com isso, mais uma vez foi postado que o pai do Ash existe, tá vivo, tá para algum lugar. E aí, um outro ponto interessante, um pouco mais antigo, mas não menos, é o Pokémon Live, onde dizia que a Delia Cat, na sua juventude, fez parte da equipe Rocket, namorou com o Giovanni, porém largou tudo essa vida estranha quando conheceu o pai do Ash e se casou com ele, mostrando que o pai do Ash não é o Giovanni. E isso tá lá no Bulbapedia, na trivia, ou seja, nas curiosidades com relação a Delia Cat. Se você procurar Delia Cat, lá na parte de curiosidades, que é a trivia, vai estar falando exatamente isso. Porém, a pergunta continua, quem é o pai do Ash após todos esses anos? A gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele está vivo, a gente sabe que ele está viajando pelo mundo e que ele não apareceu, que ele é um cara bem ocupado. Então, quem é ele? O novo candidato da vez, no caso agora, é o Frido. Justamente por causa do jeito dele de ser, de um dos pokémons principais serem o Pikachu, fora que ele também tem um Charizard, mas não é esse o ponto, mas principalmente o jeito do Frido de ser, de chegar assim de supetão, de enfrentar os oponentes do mesmo jeito que ele enfrentou o Amejo, pelo fato as características, a personalidade do Frido de ser lembra um pouco o Ash mais maduro. Esse é um ponto interessante.
Principalmente o fato do Pikachu ser um dos pokémons principais dele, ao lado do Charizard, o jeito de aventureiro que o Friddle tem. Tudo isso lembra o Ash. Até tivemos batalhas incríveis do Pikachu do Friddle contra o Ceruleide do Ameitio. No caso, o Ameitio até zombou do Pikachu e o Pikachu do Friddle mostrou pro Ameitio que não é bem assim, não. E no caso, o Friddle, ele é uma pessoa curiosa, misteriosa. O avô do Roy agora chamou ele de professor. O Friddle falou, não me chame mais assim. A gente não sabe quem realmente é o Friddle, cara. É um personagem muito curioso que vem sendo explorado e eu acredito muito por trás dele escondido ainda, que tem que ser liberado. Quem realmente ele é, quais outros pokémons ele tem, o quão forte ele é, pois ele é um personagem que ri enquanto enfrenta o Ameitio, que é um personagem bem forte, mostrando a determinação dele. O cara tem um Pikachu muito da hora, muito forte, tem um Charizard, como eu disse. E o fato do pai do Ash nunca estar presente, sempre estar ausente, pois está viajando pelo mundo Pokémon, pode ser exatamente igual ao Friddle. É por isso que ele nunca está presente. Ele pode estar viajando com o dirigível dele para o mundo Pokémon inteiro. A gente não sabe. Então, o Friddle é o novo cotado para ser pai do Ash. E se fosse escolher, eu realmente preferiria que o pai do Ash fosse o Friddle. Por quê? Pô, o cara é B10, o jeito dele de batalhar, o jeito dele de ser, lembra o Ash. O cara tem um Pikachu como Pokémon principal, que é o capitão do dirigível. Cara, imagina o Friddle ser pai do Ash, os dois se reencontram. Até o corte de cabelo dos dois lembra um pouco, se você reparar. Então seria realmente interessante, no meu ponto de vista, o Friddle ser o pai do Ash. É uma hipótese pequena, mas seria interessante, beleza?